limitado. Deus não pode, nós não podemos ditar regra para ele, ele não se submete às nossas regras, à nossa visão, ao nosso entendimento. E hoje à noite é exatamente disto que eu quero falar um pouco com vocês. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos traga luz, né? E que nos ilumine para meditarmos e entendermos o propósito de Deus conosco, né? Olharmos o seu plano, a revelação do seu querer para nós, que isso deve ser a nossa busca, né? Muitas vezes eu tenho conversado com alguns irmãos aí durante a semana, e eu tenho dito, nós temos o hábito de dizer, vamos cultuar, tem culto hoje à noite. E à medida que a gente vai entendendo certas coisas, passa a ser um absurdo essa linguagem, entende? Posto que a gente precisa cultuar ao Senhor desde o acordar até o dormir, né? Então nós estamos cultuando ao Senhor. Na verdade, o nosso encontro, ele visa promover a nossa edificação, e Deus, através dos ministérios que ele dá à igreja, e aí observe bem a palavra ministérios, não é singular, é plural. Deus tem pessoas para atuar em cada área da edificação, né? Então, mesmo quando na carta apostólica o Paulo trata destes ministérios, ele, ao especificar tipos de ministérios, ainda não singulariza. E ele deu primeiramente apóstolos, plural. Tem vários enviados por Deus para nos ajudar e nos edificar. E pastores, de novo plural. Evangelistas, profetas, é uma pluralidade, o que indica que nossa reunião tem várias pessoas que Deus pode usar e quer usar e deve usar para a nossa edificação. Infelizmente, o formato de reunião que nós temos, ela singulariza. Aprendemos assim, acaba que o irmão Adilson fica aqui falando para vocês a maioria do tempo. E eu tenho uma vontade de ouvir vocês. Eu tenho um desejo de ouvir vocês. Entendeu? Obviamente que nós precisamos amadurecer também na nossa vida espiritual para termos humildade de, se precisar de correção, sermos corrigidos, que ninguém tenha, ou seja o dono da verdade, mas que nós possamos nos instruir, nos edificar e repartir a graça divina que nos é dada, a sabedoria que nos é concedida, né? Que nós tenhamos essa graça. E então nós podemos ter reuniões que vão ser trabalhadas. Vocês estão todos me ouvindo? Sim? Cuidado para não dispersar. Quando a gente fala devagarinho assim, pode a mente ir para longe, entendeu? Então, fique aqui. Aprenda um pouquinho, né? Eu sei que a maioria aqui é fruto do pentecostalismo, né? Assim como eu, e que parece que reunião espiritual é aquela que a gente pula, bate palma, dança, canta cânticos espirituais, no sentido de falar línguas, variedades de línguas, mas nada edifica mais do que a doutrina, o ensino do Evangelho. Entendeu? O culto emocional, como nós conhecíamos, ou seja, o culto pentecostal, que na verdade é uma ideia de uma adoração emotiva. Você sabia que ele não agrada a Deus? Olha só. Ele é um culto da alma.
Ele é um culto da alma, e o culto da alma, ele não agrada a Deus. E esse não é irmão, Deus que está inventando. Jesus já falou e os apóstolos depois vão orientar a igreja dentro disso aí. Então o culto que agrada a Deus é o culto do Espírito, que em algumas passagens das cartas está traduzido como culto racional, né? Jesus disse que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. A mesma palavrinha que ele usa aqui, na língua original bíblica, é a que vai dar lá na carta do Pedro, quando Pedro diz assim: vós também, como meninos novamente nascidos, desejai o leite racional. É a mesma palavra, espiritual. Até tem Bíblia que traduz já o leite espiritual. Para que por ele, é racional, para que pelo entendimento adquirido através do raciocínio, nós possamos crescer. Se não houver entendimento do que nos é ensinado, nós não vamos crescer, nós não temos maturidade. Ainda o apóstolo Paulo trabalha também dentro dessa mesma linha de raciocínio. Ele diz que nós devemos oferecer, olha interessante aqui a palavra do Paulo, oferecer os nossos corpos. Quando ele diz, ofereçamos os nossos corpos, ele está falando ao homem de dentro, ao ser lá de dentro, ao espírito humano. Ele está dizendo, ofereçamos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, que é o vosso culto racional. Eu me oferecer para servir a Deus é um culto de raciocínio. É um culto onde eu faço avaliação, peso as coisas conscientemente, e aí eu me submeto. Não é um culto que acontece no impulso da minha emoção. É um culto que eu ofereço por entender que bom mesmo é obedecer a Deus. Que bom é fazer as coisas certas. Bom é me encher de esperança no meu Salvador. Bom é eu ser justo, bom é andar em retidão, bom é ser verdadeiro, bom é não entregar a minha carne ao pecado, à prostituição, é não usar a minha língua para maledicência, para murmuração, para blasfêmia, para as palavras torpes. Bom é eu usar da minha estrutura física na consciência espiritual, ou seja, no raciocínio, para servir a Deus. Muda bastante coisa, não muda? A gente não, às vezes não sai daqui, às vezes sim, às vezes não. A razão da nossa fé nos emociona. Mas nem sempre a emoção está presente na razão da nossa fé. Há dias que meditando, refletindo, mergulhando, aprofundando o entendimento nas coisas de Deus, choramos. Mas há dias que não. E talvez a gente passe mais dias sem derramar uma lágrima, mas servindo a Deus certinho, do que vários dias chorando, falando línguas, e tendo visões, e no entanto andando errado. Não é incrível que o único povo, a única nação da terra que tem um muro para lamentar, foi também a nação mais pecadora, que mais se desviou do Senhor, que mais abandonou o Senhor, que é a nação israelita? É a única nação que tem um muro das lamentações, vão lá e choram.
choram suas misérias, vão lá e passam horas chorando, mas também foi a nação que mais desobedeceu ao Senhor, vendo as maravilhas de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo instruída no caminho de Deus, foi a que mais deixou de obedecer. Posto que as outras que estavam já no paganismo não tiveram o privilégio da iluminação que eles tiveram. As outras não receberam as leis que eles receberam, não viram os milagres que eles viram, mas eles entraram no ritualismo, entraram no formalismo, entraram nas discussões tolas do pode e não pode, entraram nas disputas de genealogias, nas disputas por cargos, nas disputas pela aparência, pela ostentação, e acabaram deixando o Senhor. Deixaram o Senhor. Ah, irmão, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E a própria nação se dividiu religiosamente. Entende? Criou divisões, disputas. E havia entre eles os que não criam em mais nada e aqueles que acreditavam em tudo, até em fantasma. Entende? E algo terrível aconteceu àquela nação, ao ponto do Senhor deixá-la. Só vou deixar por um pouco de tempo aí, vou trabalhar com os gentios, vou levantar a igreja, vou criar uma nova nação, e aí o Senhor aprove a Deus nos salvar, como diz Paulo, pela loucura da pregação do Evangelho. Loucura para os que perecem, mas poder de Deus para nós, os que cremos nessa proposta de vida que o Senhor deu a nós. Amém, queridos? Então, vamos olhar e trabalhar o propósito de Deus na nossa vida. Hoje à noite eu quero, antes, fazer uma oração e em seguida nós vamos ao capítulo 9 do Evangelho que escreveu João. Quero deixar aqui aberto para, se você quiser participar, perguntar, apresentar somatória de argumento, claro, sem se desviar do assunto que vamos tratar, entende? Mas você tem toda a liberdade de participação, ok? Fale com Deus um pouquinho. Querido Senhor, eu te dou graças por essa oportunidade, pelo privilégio de uma vez mais estar com os meus irmãos, a fim de nós meditarmos no Evangelho, na palavra de teu Filho Jesus, ó Pai, e nesses ensinamentos valiosos, magníficos que tu deixastes para nós, preservando as escrituras apostólicas e trazendo para nós, Senhor, a revelação da vida dentro do teu propósito, a vida no espírito, a vida no raciocínio, a vida inteligente, na luz que vem de ti. Essa vida que requer obediência às tuas palavras, à revelação que tu tens nos dado. Peço que tu nos abençoe essa noite e que os irmãos e irmãs que aqui vieram congregar possam ser edificados pela tua verdade e que cada palavra que aqui vamos tratar possa nos fazer refletir, a fim de que nós possamos ser melhorados, aperfeiçoados, santificados, edificados por toda a tua verdade, Pai. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. João capítulo de número 9, versículos. Eu vou comentar todo o capítulo, mas nós vamos firmar nossa meditação nos versículos 39 a 41. Eu pensei aqui, a cegueira de quem vê. Um tema para nós tratarmos, a cegueira de quem vê. Parece uma coisa absurda, mas é exatamente disso que Jesus vai tratar
aqui nesse capítulo. O capítulo começa com Jesus curando um cego de nascença e termina com Jesus falando de uma cegueira que é oriunda da minha visão de mim mesmo. Então, uma cegueira que me deixa cego para as coisas espirituais, porque faz com que eu egocentricamente me veja enxergando mais do que o que de fato enxergo. É terrível isso, e isso está constante na maioria das pessoas que ainda não aprenderam a se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Versículo 39 do capítulo 9. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É interessante. O que está ocorrendo aqui é que esse pessoal, os fariseus, não todos, mas estes que neste momento estavam lá com Jesus, eles se achavam mais inteligentes, mais sábios. Eles estavam tropeçando numa palavra que Salomão já tinha mencionado que não deveria ocorrer, que está lá em Provérbios, no capítulo 3, e o versículo 5 e 7. Veja o que o sábio diz lá. Provérbios 3, versículo 5. Olha só o que o Salomão já tinha, com a sabedoria que Deus lhe deu, anunciado aos seus irmãos, os judeus. Ele disse: confia no Senhor de todo o teu coração, põe a tua confiança em Deus, e não te estribes, no teu próprio entendimento. Não te firmes naquilo que tu acha que é. Não te aches capaz a partir de ti mesmo. Esta é a cegueira que Jesus está falando lá. Se você dissesse: poxa, eu não entendo, eu não consegui alcançar esse entendimento do que tu estás falando, Jesus. Ele disse: então tu não teria pecado, porque tu não entendeu. Mas porque tu dizes: olha, eu estou vendo, eu entendo, eu sei das coisas, e te estribas no teu próprio entendimento, numa visão espiritual que tu carrega em ti mesmo, ele disse: então o teu pecado permanece, porque quando tu acha que sabe, então tu responde pelo que tu sabe. Ainda no versículo 7, o Salomão diz assim, do mesmo capítulo 3, versículo 7, ele diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, primeiro, ele disse: não te estribe, não te firmes no teu entendimento. Você deve ouvir Deus, você deve ouvir a palavra de Deus, você deve parar e pedir para Deus te dar entendimento, para Deus te revelar as coisas. Você também deve viver segundo a sabedoria de Deus, e não segundo o que tu pensas que sabe. Infelizmente, irmãos, a humanidade está cheia de pessoas que pensa que sabe, que acha que sabe,
mas que não sabe nada, que não tem sabedoria. Veja o que o irmão Paulo escreve na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 19 e 20. Observe bem o que o irmão Paulo diz ali. Ele cita a Escritura e ele fala o seguinte: porque está escrito, destruirei a sabedoria, mas que sábios, dos sábios aos seus próprios olhos. Ele disse, eu vou destruir a sabedoria daqueles que se acham, daqueles que pensam que são alguma coisa, daqueles que se acham superiores aos outros, daqueles que pensam que têm maior capacidade, dos que pensam que estão acima de qualquer prova, que estão acima de qualquer entendimento, dos que não querem ouvir, dos que não querem receber a sabedoria que vem do alto, a sabedoria espiritual. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes, daqueles que se estribam sobre o seu entendimento, que o Salomão disse que não era para fazer. Do sujeito que acha, poxa, não, eu sei. Sabe que aqui na casa dos amigos, eu não vou falar de outro lugar, vou falar daqui. Aqui na casa dos amigos, quando falamos em discipulado, teve gente que já falou assim, eu não preciso disso aí. Eu não preciso. Você sabe o que é isso? Estribar-se sobre seu próprio entendimento. Acha que já sabe tudo. É frequentador de igreja há anos. Quero dizer para vocês, eu tenho 16 discípulos que eu estou atendendo. Não posso colocar nenhum mais. Tem alguns irmãos que gostariam de estar fazendo discipulado diretamente comigo. Não tem condição. Meu horário não dá mais, meu tempo não dá mais. Entendeu? Então, sou obrigada que sejam discipulados por outros discípulos. Discípulos meus que estão já discipulando os outros. Já estamos aí na 3ª ou 4ª geração de discípulos. Eu tenho uma experiência. Aqueles que são os que têm mais tempo de fé, o que significa que estão mais tempo, a expressão deveria ser essa aqui, aqueles que estão mais tempo servindo ao Senhor, certo? Essa seria a expressão certa, tá? Mas a expressão não é essa. Sabe por quê? Aqueles que estão mais tempo na igreja, na religião, são os que têm mais dificuldade de aprender o Evangelho. Sabe por quê? Porque eles se estribam no entendimento de anos e anos de igreja. Uma das coisas que eu tenho encontrado com maior dificuldade, e isso tanto na casa dos amigos, quanto em estudos que fui fazer fora, entre pastores e líderes, em algumas cidades que fui pregar, uma das coisas que vi foi a resistência do indivíduo aceitar que ele está errado. Dele admitir, olha, eu estou errado. Mesmo quando você prova por A mais B que o pensamento dele é equivocado, ele ainda assim tenta exercer uma defesa do seu próprio entendimento. Ao ponto de ensinarmos coisas que não estão escritas e que ele jura de pé junto que está escrito. Isso não está, querido, isso não está. Um exemplo simples. Entende? São coisas secundárias, não são coisas que vão anular a salvação. Mas que é terrível o sujeito se estribar no próprio entendimento. Por exemplo, a palavra do Senhor se renova. Cadê? A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não está escrito.
Não está escrito. Mas os nossos irmãos, de anos e anos de fé, dizem, não, tá. Tem uns que foram buscar, já faz 5 anos que estão para voltar e me mostrar onde está. E não voltaram. E não vão voltar, porque não está. Mas eu li, irmão Adilson, olha o que é a força de um entendimento que resiste o ensino. Eu li, irmão Adilson, está lá escrito, eu li, está lá, na minha Bíblia está. A Bíblia dele é diferente da de todo mundo. A Bíblia dele é diferente da de todo mundo. Não é o entendimento dele. Você está conseguindo acompanhar o que quero passar para você nessa noite? Não te estribes sobre o teu próprio entendimento, porque diz o Senhor, eu aniquilarei a sabedoria do sábio e derrubarei a inteligência do inteligente. Aquele que pensa que é alguma coisa vai ficar sendo nada. É aquele que se exalta será humilhado, mas o humilhado eu o exaltarei. Eu ensinarei sabedoria aos simples e darei entendimento aos humildes. Quanto mais acho que tenho, menos possuo. Quanto ao que se renova a cada manhã, sabe o que está escrito? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Entendeu? Olha só, mas aí alguém há 20 anos falou, e o outro cantou, e o outro deu estudo, e como falta bereanos, que falta na igreja é bereanos, não é mesmo? Sabe o que falta na congregação? Falta aqueles que vão, bereanos eram irmãos, que está registrado em Atos dos Apóstolos, irmãos que foram tidos como mais nobres. A nobreza deles era superior à da maioria dos crentes. Por quê? Porque eles ouviam o apóstolo pregar, e sabe o que eles faziam? Eles não engoliam em seco. Eles iam para casa e iam examinar para ver se o que os apóstolos pregaram era assim mesmo, se aquilo estava escrito, se aquilo estava ali. O crente atual é um crente tão preguiçoso, que nem lê Bíblia, quanto mais examinar. Eu, no discipulado, no início, comecei a dar umas folhinhas. Eu fiz a lição do discipulado, então lição número 1, peguei a folhinha e entreguei para todo discípulo. E não falei nada. Porque só depois, na 15ª, aproximadamente, na 15ª lição, é que ele vai fazer a lição do discipulador. E aí, quando chegou a lição do discipulador, disse, agora você vai discipular. Aí começou a acontecer uma coisa. Irmão Adilson, como é que eu faço? Eu disse, como assim? Não, eu não tenho a lição número 1, o irmão pode. Eu disse, mas eu entreguei. É o valor que o discípulo dá para o discipulador. Não guarda nem a lição que o discipulador teve que ficar ali estudando, orando e preparando para passar. Jesus não deu uma folhinha para os apóstolos. Não tinha uma Bíblia como a nossa, não. Os apóstolos, discípulos de Jesus, é que foram escrever o que receberam. Nós temos aqui o que eles receberam, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei.
O Senhor falou comigo, o Senhor me passou ensinamentos, o Senhor passou instruções. Eu guardei a palavra do Senhor no meu coração e agora eu estou passando para vocês o que eu recebi. O crente atual quer mingauzinho todo dia. Quer tudo prontinho. Quer tudo mastigadinho. Jesus não deu tudo mastigadinho aos apóstolos. Você sabia disso? Ele falou por parábolas, diz a Bíblia. Fez comparações, contou histórias, provocou o raciocínio deles. E muitas vezes eles tiveram que se aproximar dele e dizer: Senhor, essa aqui não entendemos. E quando disseram isso, ele disse: vós também estáis sem entendimento. Vocês também estão assim, igual os fariseus e os saduceus, vocês não entenderam o que eu falei? A parábola do semeador é uma destas que eles se aproximaram de Jesus e pediram para ele explicar. Explica essa parábola aí, essa aí não entrou. E aí Jesus então lança isso para eles. Vós também estáis sem entendimento? E então ele vai e ensina e explica minuciosamente que a semente é o evangelho do reino. E faz ali toda a explicação para eles. Mas eles tiveram que ir atrás, tiveram que querer, porque o Senhor não lhes dava pérolas, se eles não demonstrassem que eram gente. Entendeu? O Senhor não lança pérolas aos porcos, aos imundos. E Ele não serve comida santa para irracionais, cãos. Não. É preciso ser gente. É preciso ser pobre de espírito. É preciso ter fome e sede de justiça. É preciso querer a graça de Deus. É preciso estar afim do que Jesus tem. Cuide com o vício religioso. Cuide de ficar viciado em vir e ir embora, de entrar e sair dos recintos congregacionais. Cuide para não ser mais um no meio da multidão. Cuide para não ser acompanhante da noiva do Cordeiro. Ore a Deus, clame a Deus e faça parte da igreja de Jesus. Oh, glória a Deus! Não se conforme em ser acompanhante, porque no dia da boda, quando se finda todas as coisas, e o noivo leva para sua casa a sua noiva, as virgens acompanhantes, elas ficam do lado de fora, só a noiva vai à câmara do amor para desfrutar da glória, da graça e da plenitude do noivo. Oh, aleluia! Então não se estribe no seu entendimento, aprenda. Deus tem enviado seus profetas, professores, evangelistas, pastores. Deus tem enviado seus apóstolos. Isso não é título, não. Isso são serviços prestados à igreja. Isso aqui é ministério. E ministério é serviço prestado em humildade, com a maior simplicidade. Deus está falando com o seu povo e instruindo os humildes. Todo exaltado não recebe a instrução simples do evangelho. Glória a Deus. Então é preciso nós termos cuidado para nós não sermos dos exaltados. Nós temos que ter cuidado para que a nossa sabedoria não seja aniquilada, porque a sabedoria aniquilada em nós mesmos nos aniquila também. Se eu me acho, Deus vai aniquilar o eu me acho,
logo eu sou aniquilado junto. Olha o que ele conclui no versículo 20, o Paulo, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, ele conclui dizendo o seguinte: onde está o sábio? Cadê? O sabe tudo aí. Onde está o escriba? O que escreve, escreve, escreve. Onde está o inquiridor desse século? Quem dessa época e desse tempo pode se apresentar? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Essa sabedoria que me incha, essa infinidade de livros, essas matérias que são oriundas da pesquisa da própria matéria, essa inteligência que é terrena, essa glória que é mundana, na qual não tem a revelação de Deus, e por isso mesmo não transforma. Essa teologia sistemática, que como o nome já diz, é sistemática, ela serve por sistema, e o sistema é mundo. Jesus não trouxe teologia aos homens, você sabia? Teologia sistemática não. Jesus trouxe revelação do Pai. Ah, irmão Deus, mas para aí, a teologia é boa para o mundo, é. Ela é boa para o mundo. Mas a revelação do Pai é boa para a igreja. A teologia gera entendimento. E o entendimento ensoberbece. Salomão escreve, diz que o entendimento infla, traz orgulho para o homem. Eu sei, eu entendi. O meu entendimento. Por isso ele diz, não te estribes no teu entendimento. A sabedoria ensina a viver. Sabedoria não se adquire com estudo. Sabedoria só Deus dá. E é revelação. Entendimento você adquire com qualquer pesquisa. Com a busca científica. Entendimento você encontra através de matérias. Mas sabedoria é dom de Deus. Só Deus pode dar. Por isso mesmo, o irmão Tiago, na sua cartinha, ele disse: se alguém tem falta de sabedoria, vai para a faculdade. Não foi assim? Não foi mesmo. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, vai se relacionar com Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, vai orar. Se alguém tem falta de sabedoria, se aproxime do Senhor, faça amizade com Deus. E a todos dá liberalmente. Olha, com liberalidade. E tem mais. Ele dá sabedoria e não lança em rosto. Pois você sai falando com sabedoria, vivendo com sabedoria, entende? Existindo com sabedoria, caminhando para o céu pela sabedoria. E Deus ainda não diz assim: está vendo esse sábio aí? Foi eu que ensinei. Deus não faz isso. Ele ensina através de revelações e não lança em rosto. Não diz: tu sabe por que eu te dei, tu sabe por que eu te ensinei, tu sabe por que eu estudei contigo, te revelei a noite toda. Não, Deus não lança em rosto. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Voltando ao nosso texto, veja que texto interessante, o que Jesus traz. Como eu disse, Jesus curou um cego de nascença, e essa cura trouxe grandes transtornos para o próprio cego, porque os sacerdotes de Israel, os principais do povo, não queriam que confirmasse que foi Jesus quem curou. E interrogaram o moço, que agora está curado, interrogaram o moço, disse que foi o homem chamado Jesus que curou. Perguntaram mais 10 vezes, era como se o moço estivesse no tribunal, lá no Supremo Tribunal Brasileiro, entende?
inquirir e perguntar, na tentativa de ver se ele causava assim trouxesse em um dado momento uma dúvida. Que daí eles queriam pegar aquela dúvida e dizer, não foi Jesus, não, o rapaz é todo maluco. Mas o rapaz firmou o pé, disse, não, foi. E aí chamaram os pais do rapaz. Os pais do rapaz vieram já todo trêmulo, e quando chega ali, porque com medo, esses caras vão querer acabar conosco ali no tribunal. O pai do rapaz não faz nem defesa do rapaz. Só chega e diz, olha, pergunte para ele, porque ele tem idade. Aí diz, sim, mas é o filho de vocês? Sim, é o nosso filho. Como é que está vendo? Não, é o filho de vocês, nasceu cego. Como é que está vendo? Olha, que é o nosso filho, nós sabemos. Que nasceu cego, nós sabemos. Mas como ele está vendo, nós não sabemos. Mas pergunta para ele tem idade. Aí foram perguntar de novo. O capítulo 9 todo está falando isso aí. Foram perguntar de novo. Quando chega lá para o moço, ele diz, escuta, como é que foi isso aí? Poxa, eu já falei. Eu já falei. E vocês não quiseram dar ouvidos. Vocês não querem escutar o que eu estou falando. Eu já disse que é o homem chamado Jesus. Eu já disse que eu era cego. Eu já disse que ele me curou. Eu já falei tudo. E vocês não quiserem. Ou vocês querem ser discípulo dele. Pronto. Era a deixa que eles precisavam para, entende? Atingir o rapaz. E discípulo dele seja tu, porque tu nascesse em pecado. O judeu tinha uma ideia que se alguém era cego é porque a família pecou, ou ele pecou, ou os pais pecaram, tudo quanto é enfermidade. Até uma corrente evangélica que trata desse mesmo jeito aí. Entende? Não, o irmão lá está doente, irmão. Eu acho que é pecado, né, irmão? É pecado. Tem a linha. E Jesus já tinha respondido, olha, isso aí nasceu cego, não é porque o pai pecou, nem a mãe pecou, isso aí nasceu cego porque era para se manifestar a glória de Deus. Deus queria que nesse tempo, nessa época, ele enxergasse e através desse milagre fosse aniquilado o entendimento desses sacerdotes que são mais cegos do que o cego. Não é nada de pecado. Cuide, irmão, para quando na congregação você for lá visitar alguém que está sofridinho ali na cama, passando por uma situação, nós que vivemos numa época que nos alimentamos de coisas contaminadas por venenos, temos toda uma alimentação não saudável e com facilidade, vivemos entre tumores e tantas outras coisas, diabetes, triglicerídeos altos, colesterol exagerado, é resultado de uma alimentação não saudável que a gente tem aí, tudo industrializado. Cuidado para quando um irmão estiver passando por uma situação de enfermidade, não achar que tem pecado. Não seja tão maldoso e tão sem entendimento que julgue o irmão, né, pecando contra o mandamento de Jesus. Não, ame ele. O teu amor pode curá-lo. Uma oração feita com amor move céus e terra. Oh, glória a Deus. Causa estrondo. Levanta o enfermo. Faz paralítico andar. Ressuscita mortos. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E através do amor tudo é possível. Então, é mandamento amar e é mandamento não julgar. Mas eles tinham essa corrente aí. E dentro desse entendimento expulsa o rapaz. Lá fora Jesus encontra o rapaz. E aí vem alguns fariseus juntos e chega aqui nesse texto em que lemos, em que Jesus então fala para eles, que disse, olha, eu vim ao mundo para que os que não veem, vejam. E aí ele está tratando no sentido de fazer o cego enxergar. E ele disse, também estou aqui como um juízo do próprio Deus, não é ele fazendo juízo, é ele sendo justiça de Deus entre os homens. Então, Deus julgando homens através das suas ações, das ações de Jesus, revelando quem é ignorante, quem é, na verdade, alguém que está enxergando.
De sorte que o cego, que nada via, viu que Jesus era o Filho de Deus. E os religiosos e líderes religiosos, sacerdotes e pastores de Israel, não enxergavam o Messias ali diante do nariz deles. Eles olhando para ele não viam quem ele era. Não entendiam o cumprimento das profecias nele. E aí então ele disse: eu vim para juízo, para que, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Se você parar, Jesus é luz, não é? Você já viu que a luz ela é muito importante na nossa vida quando nós vamos no caminho da luz. Mas quando você se volta contra a luz, ela te cega. Se você fixar o olhar aqui, você vai ficar cego. Era disso que Jesus estava falando. Ele disse: eu sou luz. Ou você anda na claridade, no esclarecimento, na sabedoria, na orientação do que eu te falo, ou você vem contra mim. Se você vir contra mim, eu sou luz, você vai ficar cego. É o mesmo que olhar ao meio-dia para o sol. Você vai ficar cego por alguns segundos. E se fixar mesmo o olhar, é capaz de até ficar cego, dependendo do momento, temporariamente, ou até prejudicar totalmente a sua visão. Era disso que Jesus estava dizendo: olha, eu sou a luz de Deus no mundo. Tem duas formas de vocês me entenderem. Uma é seguindo por mim, como quem pega a lanterna e vai iluminando o caminho e vai andando. A outra é vocês virem em direção a mim, quem pega a lanterna e bota aqui no olho. De sorte que eu estou aqui para juízo, ou você me aceita ou você me rejeita. Ou você é abençoado por mim, ou você fica amaldiçoado pela minha presença. Não que ele amaldiçoa, é que o indivíduo fica amaldiçoado em si mesmo. De sorte que ele vai dizer mais tarde, nós vamos chegar lá, e ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas o que não crê já, não é depois não, é já está condenado. É interessante. Quem crê em mim tem vida eterna, e quem não crê já está condenado. Quem anda na minha luz enxerga, e quem anda contra a luz fica cego. Se nós deixarmos de ouvir Jesus por causa de nossa tradição, se nós deixarmos de ouvir Jesus por causa de nosso radicalismo, se nós deixarmos de ouvir Jesus por estribarmos-nos no nosso próprio entendimento, se nós deixarmos de ouvir os conselhos de Jesus porque nós somos tradicionalistas, se nós deixarmos de ouvir o conselho de Jesus por várias outras razões, nós vamos ficar cegos. Vai nos faltar luz no entendimento, vai nos faltar luz para viver a proposta, vai nos faltar luz para trilharmos o caminho de Deus. Pronto. Agora, se nós aceitarmos os seus conselhos e nós andarmos pelos seus conselhos e formos orientados por suas palavras, se nós abraçarmos os seus mandamentos e seguirmos as suas ordenanças, nós passamos a enxergar a vida com um olhar perfeito. Na luz do Cristo de Deus, a vida fica maravilhosa. É disso que ele está tratando, é simples. Ele vai mais adiante. Porque então os fariseus religiosos, carolas, tradicionalistas, ritualistas, amantes do templo, amantes dos utensílios e dos rituais, eles olham para Jesus e dizem: então tu está dizendo que nós somos cegos? Numa linguagem bem popular de nossa época, eles vestiram a carapuça. E olharam para Jesus: então tu está me chamando de cego, também nós somos cegos. Aí Jesus disse: poxa, aqui. E aí parece que eu vejo tanta compaixão nas palavras de Jesus, porque Jesus vai falar com muita compaixão. E ele diz assim no versículo 41, se fosses
cegos. Se fosses cegos. Se você tivesse esse pensamento, eu preciso aprender. Eu não entendo. Eu preciso entender. Eu preciso adquirir sabedoria. Se fosses cegos, se tivesses essa noção, então vocês não teriam pecado. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo em que não alcancei entendimento. Deus não leva em conta os dias em que eu fiquei na cegueira. Ele disse, mas como agora dizeis? Porque quando eles dizem assim, também nós somos cegos, eles estavam querendo dizer assim, nós enxergamos, nós entendemos, nós sabemos, eu sou formado, eu aprendi, eu cursei, eu já entendi, eu não preciso de discipulador, eu não preciso de pastor, eu não preciso, não está cheio de gente dizendo isso por aí afora? Eu não preciso de pastor, eu não preciso de mestre, eu não preciso de profeta, eu não preciso de evangelista, eu não preciso de nada. Ele é autossuficiente. Mas porque agora dizeis, nós vemos. Por isso mesmo, por causa desse conceito, veja que a coisa aqui é aqui dentro. A coisa é aqui dentro. O sujeito não é soberbo fora, o sujeito é soberbo aqui. O sujeito não se acha dizendo para todo mundo, eu me acho, eu sou o máximo. Não, ele se acha aqui. Alguns orgulhosos no meio do povo, eles não se manifestam orgulhosos. Eles têm atitudes orgulhosas. Não preciso. Não, já busco o Senhor. Não, eu sei a Bíblia toda. Ou infeliz. Sabe a Bíblia toda e não faz certo. Sabe tudo e não faz nada. Diz que vê tudo e não tem a visão do Cristo. Infeliz. Então Jesus disse, porque vocês dizem, vemos, por isso, e aí é um problemão. O vosso pecado permanece. Sabe o que faz de vocês, Jesus está dizendo, pecadores? É essa soberba que faz vocês achar que vocês são tudo. Sabe o que dificulta a vida de vocês? É esse orgulho de vocês pensar que entende tudo. Sabe o que não deixa vocês ser curados? Essa é a ideia que vocês não têm pecado. Sabe o que não deixa vocês ser ajudados? É esse entendimento tolo que nasce em vocês mesmos, sobre os quais vocês se estribam. Dizendo que vocês são tudo, vocês são o máximo, vocês são isso. E no entanto vocês vivem fora da palavra, distante da verdade, fora da realidade espiritual. Vocês são carnais dizendo que são espirituais. Vocês são cegos. Vocês andam por aí falando de Deus e fazendo as obras do outro. Murmuram, se mordem, falam mal um do outro. Não tem nenhuma resistência em termos de paciência, de temperança, de graça, de amor. Por qualquer coisa, vocês se apartam um dos outros. Por qualquer coisa, vocês se abandonam. Vocês não têm, são como aqueles pais e mães que abandonam filho na beira da rua, na lata do lixo, na porta dos outros. Vocês não se amam. Porque vocês pensam que sabem e não sabem.
São cheios da escola teológica, frequentadores de 10, 20, 30 anos de escola dominical, ou catequizado desde a vossa infância no catolicismo, ou participantes de todo o protestantismo, e vocês são o máximo em vocês mesmos, vocês se orgulham de dizer eu sou evangélico, e vocês não vivem o evangelho, não tem a marca registrada de Jesus, o amor ao próximo. É disso que ele está falando. Vou parar aqui. Estou com vontade de falar até a meia-noite, mas vou parar. Eu quero enxergar Jesus. Oh, glória a Deus, me cura, Senhor. A minha sabedoria. E eu quero ter entendimento que vem de Ti. Que eu não me ache. Que eu nunca pense que eu estou pronto. Que eu nunca pense que não preciso ouvir. Que não preciso ser ajudado. Que eu nunca pense que eu não preciso de um discipulador. Você sabia que eu sou discipulado toda quarta-feira às 11 horas da manhã? Pastor Jurandir, lá de Londrina, via Skype. Toda quarta-feira, entre as 10h30 da manhã e o meio-dia, nós temos um horário flexível por causa das atividades dele. Ele larga tudo que está fazendo. Ele tem 30 igrejas para atender. Ele larga tudo e me atende. Prega só para mim. Ora comigo. Me instrui. Eu ouço. Às vezes converso, pergunto, tiro dúvidas. Eu preciso aprender. Eu preciso ser orientado. Eu preciso que Deus use o seu servo para falar comigo. Longe de mim eu pensar que sei. Eu achar que já sei tudo. Não. Deus é muito sábio para dar a sabedoria toda para um só. Na sua sabedoria, para nos aperfeiçoar em amor. Olha só, na sua sabedoria, para nos aperfeiçoar em amor. Ele dá só uma pitadinha da sabedoria para cada um, a fim de que nós dependamos uns dos outros. De sorte que na igreja ninguém tem tudo, mas todos são necessitados de um pouquinho que está no outro. Todos nós precisamos um pouquinho do outro. Então, nas múltiplas formas que a graça se manifesta, o Senhor distribui seus dons aos homens e habilita cada um para uma área, de sorte que eu queria muito saber cantar, mas não sei. Eu tenho que escutar os outros cantar. Eu queria também entender muito de algumas coisas, mas daquilo não entendo, eu dependo de outros. E a coisa mais linda é a igreja reunida, porque quando a igreja está reunida e unida, então toda a sabedoria e todos os dons de Deus estão ali presentes. Por isso não dá para a gente servir a Deus sozinho em casa. Não dá, porque me falta os dons que estão no outro. E a nossa edificação, ela só se completa
a partir do todo. Por isso a igreja somos nós, mas a igreja não sou eu. Já encontrei irmão e disse, mas nós somos a igreja. Eu disse, falasse bem. Mas só que ele estava sem entendimento. Falasse bem, nós somos a igreja. Ele disse, então eu posso servir a Deus lá em casa. Não, nós somos. Plural. Vós sois, plural. Nunca singular. De sorte, daí, mas eu não sou igreja? Eu disse, não. Você singular não é igreja. Primeiro porque igreja é uma assembleia. Não existe assembleia de um só. Reunião de um só, já viram? Não tem. Não tem. Para ter uma assembleia precisa no mínimo ter 2. Por isso que Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Até porque não dá para estar no meio de um só. É preciso ter 2 para Jesus estar no meio. Então pode ter 3, pode ter 4, pode ser 5, 10, 15, 20, ter 30. E Deus, Jesus está no meio. Olha só. De sorte que somos dependentes uns dos outros para a edificação do todo. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, eu quero eliminar essa mesinha. Mais uma retirada. Tem gente se assustando comigo ultimamente. Quero tirar ela daqui. Irmão Edson Patrício me doou com muito carinho. Mas eu não quero mais ela me atrapalha. As pessoas entram lá e olham para essa mesinha aqui e logo já lembram que só um fala, como eu estou falando nessa noite. E os outros ficam tudo de espectadores. Talvez eu ponha uma poltroninha ali, outra lá, para quando fazer gravação a gente conversar em 2. Mas aqui no meio que sabe uma mesinha aquela mesinha de barzinho de shopping, não tem? Com 3 banquetas, que dá uma orientação, num olhar, é uma casa realmente de encontro. E o meu desejo é que você venha com muita vontade de aprender e de ajudar a ensinar. Eu sonho com vocês participando comigo. Jair sonha com eu andando no meio de vocês aí. E eu sonho com vocês participando da reunião. Irmão Adilson, tal versículo diz assim. Oh, meu Deus, olha, vocês notaram que eu não abri com uma canção hoje. Sabe o que eu sonho? Eu sonho com alguém aí dizendo, irmão Adilson, posso cantar aquele hino, vai combinar certinho com essa palavra que eu estou trazendo aí, posso cantar aquele hino? Canta. Quando vos reunir, cada um tem salmo, tem hinos, tem cânticos espirituais, tem revelação, tem doutrina, faça-se tudo com ordem e decência. E podereis todos profetizar, falar o evangelho, anunciar as grandezas de Deus, edificar, consolar e exortar pela palavra do evangelho. Isso é profecia. Entendeu? E podereis todos profetizar, um após o outro, sem tumulto, sem confusão. De sorte que um estando falando, o outro levantou a mão. Pare, cale-se o primeiro, está lá no capítulo 14 de Coríntios, cale-se o primeiro e o outro continue falando. E outro ali levantou a mão, cale-se aquele, o outro ali fala. E junto vocês vão fazer uma somatória de conhecimento, de sabedoria, que vai edificar toda a congregação. Olha que coisa linda. Esse era o culto apostólico. Que basicamente acontece na célula. Quando a gente se reúne em célula, é assim que acontece lá. Todos falam, todos participam. É assim, Charles, lá?
Ana Júlia, com os jovens, funciona assim? Então, na lógica, a igreja deveria ser uma grande célula. Deveria não, é uma grande célula. Onde haja a participação e gere o entendimento. Amém, queridos? Ficou alguma dúvida? Não? Que bom. Estão enxergando? Na luz do Cristo, sim, né? Não no próprio entendimento. Pode cantar? Então, faz o que eu não sei fazer. Vamos cantar uma canção para encerrar? Amém? Oh, maravilha!